E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para nossa continuação aqui do curso Conhecendo a Golang. Hoje a gente vai para a nossa quinta aula. Na aula passada a gente aprendeu a usar o loop for, né? Viu lá como usar o for, que é na verdade a única estrutura de repetição do Go, né? Então com ela a gente consegue fazer tanto for tradicional quanto while, do while, todas aquelas estruturas que a gente costuma encontrar na maioria das linguagens de programação. Hoje a gente vai ver um assunto bem interessante também, que é os escopos de variáveis, né? O que são escopos, né? Então a gente vai ver, vai entender o que é escopo, né, de uma variável. A gente vai aprender uma coisa que é do Go, que é essa declaração curta de variáveis. A gente vai ver. E aí vamos ver como que funciona o escopo de variáveis em estruturas, né? Como for, if, switch. Então vai ser esse mais ou menos o assunto que a gente vai ver hoje, né? Então vamos lá, né? O que seria o escopo, né? O que é o escopo de uma variável, né? A gente chama de escopo de uma variável o local ou a área dentro do programa onde uma determinada variável ela pode ser acessada, né? A gente fala que ela é visível, né? Então visível é no sentido de que é dentro daquele trecho, né? Dentro daquele scope, eu consigo acessar aquela variável. Eu consigo enxergar e acessar. Então o escopo é isso, né? Então é a partir, é o local. A gente pode dizer que é o local a partir de onde uma variável ela pode ser acessada, né? Onde ela está visível. O escopo ele permite algumas coisas interessantes, né? Imagina, se a gente não tivesse definição de escopo, a gente teria que criar variáveis diferentes em várias áreas de um programa. Então, se eu tivesse um programa ali grande, com várias funções e tal, eu teria que ter vários nomes de variáveis, de forma que esses nomes eles não entrasse em conflito ali, né? Então eu não consigo declarar uma variável, duas variáveis de mesmo nome, por exemplo, né? E isso eu posso fazer dentro de um escopo, escopos diferentes, desculpa, né? Então se eu tiver dois escopos diferentes, eu consigo ter o mesmo nome de variável. Já dentro do mesmo escopo, eu não posso fazer isso, né? Então de certa forma, o escopo ele permite isso, né? Ele permite com que a gente possa tanto reusar, né, uma variável. Então eu crio uma variável que eu vou usar ela em vários locais, então eu crio no escopo maior, por exemplo, no escopo de uma visibilidade maior. E aí eu consigo reusar essa variável. E também se eu quiser restringir, né? Se eu quiser que uma variável ela tenha uma visibilidade ali menor, de forma que eu posso criar aquele mesmo nome de variável em vários escopos diferentes, né? E aí isso não vai ter nenhum tipo de conflito. A gente vai ver daqui a pouco no código, né? Isso vai fazer mais sentido. Aí vocês vão ver que é bem simples, né? Não é nada de outro mundo, não. É algo bem prático mesmo. Vocês vão ver que o conceito vai ser facilmente entendido quando a gente estiver escrevendo os códigos, né? Bom, e também isso melhora a leitura do código, né? A gente definir bem os escopos das variáveis faz com que a gente consiga isolar variáveis em determinados escopos, e aí eu não preciso me preocupar com aquelas variáveis em um escopo diferente, né? Então não preciso poluir ali o meu programa e também o próprio entendimento, né, do programa ali com uma série de variáveis. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender esse conceito aqui na prática, né? Primeiramente, eu já deixei pronto aqui, né, o arquivinho que a gente sempre trabalha. A primeira coisa que a gente precisa entender no Go é que
um escopo ele pode ser visto aqui como o espaço entre chaves. Então, sempre que eu tenho, isso é bastante comum, né? Em linguagens que usam chaves, né? Para delimitar escopos. E Go é uma dessas linguagens. Então, tudo que eu coloco aqui entre essas chaves, é um escopo. Tá? Então, se eu criar uma variável aqui dentro dessas chaves, eu digo que eu estou criando uma variável dentro do escopo dessa função. Então, eu tenho uma função main, e uma vez que eu crio uma variável aqui, por exemplo, se eu criar uma variável a aqui e atribuir um valor, eu estou dizendo que essa variável a ela tem esse escopo de função. Existe um escopo acima desse de função que a gente chama de escopo de pacote. O escopo de pacote é o escopo onde a variável é criada fora de qualquer função. Né? Então, se eu criar uma variável aqui, por exemplo, a também, né? E eu atribuir aqui um valor para ela 1, essa variável ela tem um escopo de pacote, a gente diz, né? Mais adiante a gente vai ver as implicações disso, mas por enquanto você só precisa entender que esse escopo aqui é de pacote, né? Então, isso significa que eu consigo enxergar essa variável dentro de qualquer função dentro desse pacote. Então, se eu criar aqui, por exemplo, uma função mostra valor de A. Né? Então, se eu criar aqui, eu consigo, por exemplo, acessar essa variável A. Né? Então, se eu vier aqui e chamar aqui, mostra o valor de A, eu vou imprimir também aqui para vocês verem uma coisa interessante sobre o escopo. Eu vou imprimir o valor de A que está aqui dentro do meu escopo de função, certo? Então vamos executar esse programa e aí eu vou explicar o que está acontecendo, né? Então se eu rodar aqui um go run main.go, o que aconteceu, né? O Go ele deu um aviso aqui pra gente que a variável A ela foi declarada, mas não foi utilizada. Né? Por que aconteceu isso, né? Porque o Go ele está entendendo que esse A que eu estou imprimindo aqui, ele é o mesmo escopo dessa variável global aqui. Então, quando eu imprimo esse A, na verdade o Go ele está tentando imprimir essa variável. Né? E aí a gente tem esse problema, né? Então, deixa eu só comentar aqui para a gente ver. E aí se eu mandar imprimir, ó, ele imprimiu aqui 1 e 1. Né? Então esse 1 aqui foi desse valor, né? Que eu mandei imprimir. E o outro 1 foi da função. Né? Então a função conseguiu acessar a variável global. Então eu vou voltar aqui a minha impressão, né? E eu vou duplicar aqui, certo? Agora note que já aconteceu uma coisa diferente. Né? Quando eu mandei aqui imprimir o A, o Go entendeu, como não tem nenhuma declaração aqui, o Go entendeu que essa variável é esse A aqui global. Já que o segundo A, o Go ele já entendeu esse escopo fechado aqui da função. Então por isso que ele imprimiu 10. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente chama na programação de shadowing, né? Que é sombreamento, né? Que a gente chama, que é quando uma variável em um escopo maior, ela é, digamos assim, sombreada, ela esconde, né? Ela é escondida por uma variável de mesmo nome de escopo local. Tá? Então, quando eu pedi para imprimir de novo aqui o A, ele mostrou o A
local, certo? Então isso aqui é algo que você precisa ter um certo cuidado quando você for declarar variáveis, né? Assim, se você já tiver declarado essa variável no escopo maior, você precisa ter esse cuidado, né? Se você redefinir aqui, ter essa noção de que você pode estar fazendo um sombreamento. Mas isso não significa que você está alterando, né? Então, você vê que quando ele imprimiu a função aqui, ele mostrou o mesmo valor de A, né? No caso era 1. É claro, né? Se eu retirar aqui o var, isso aqui o Go vai estar entendendo como sendo uma redefinição, né? Então, se eu imprimir agora o programa, note que na função eu já enxerguei o valor de A alterado, certo? Então é diferente isso daqui, é uma redefinição é diferente de uma declaração. Então quando eu uso var, eu estou declarando uma nova variável. Se eu usar só A, eu estou alterando o valor dessa variável global, né? Certo? Então é assim que funciona o escopo de pacote e o escopo de função, certo? Uma coisa que a gente tinha visto, por exemplo, quando a gente usou uma estrutura do for, então digamos, vamos dizer que eu crio uma variável aqui b, certo? E eu vou atribuir aqui o valor 1. A gente criou, por exemplo, uma estrutura for desse tipo, né? Vamos dizer que b seja menor ou igual a 10. E aí eu vou imprimir o valor aqui de b, certo? E eu vou incrementar b. Esse autocomplete que está aparecendo aí é do GitHub Pilot. Então assim, não reparem, né? De vez em quando isso acontece, para quem quiser pesquisar aí, né? É GitHub Pilot. Ele tem ele usa a inteligência artificial para tentar adivinhar, digamos assim, a estrutura que você quer escrever, né? Então bem interessante aí, fica a dica para quem quiser aprender mais sobre isso, né? Então de vez em quando vai aparecer, mas não se preocupe. Bom, o que acontece quando eu declaro essa variável e uso ela dentro do for, né? Isso aqui é uma estrutura que a gente usou aí na aula passada, então se eu rodar esse programa, ele vai mostrar aqui, né, os valores de B sendo incrementados até que ele chegue a 10 e saia do laço. Uma coisa que você pode notar nessa estrutura é que para usá-la a gente precisou criar uma variável ali externa ao for, né? E aí com isso, essa variável ela continua visível mesmo após o encerramento do programa. Então eu vou colocar aqui, ó, valor de B e aí vou rodar, né? Então note que eu consigo, ó, ainda imprimir o valor de B, né? Então, ou seja, o escopo ele está aqui na função main. Só que algumas situações como essa seria interessante, já que essa variável ela só precisa ser usada aqui para dentro do meu for, então seria interessante que eu tivesse um escopo menor, né? Para que eu economizasse aqui esse espaço de memória, né? Porque cada variável ela gasta um espaço ali de memória. Então, já que eu não vou usar essa variável fora, eu poderia criar um escopo aqui menor, né? E o Go ele permite fazer isso, né? De que forma ele permite fazer isso, né? É através dessa estrutura, né, que a gente chama aqui de declaração curta de variáveis, né? Como que acontece? Como que a gente usa isso, né? Bom, vou mostrar primeiro aqui no programa completo e depois a gente vê a utilidade dela no for. Essa variável b aqui que eu criei, existe uma forma de eu criá-la que é chamada de short declaration. Como é isso? Ao invés de eu usar a palavra reservada aqui var, eu tiro a palavra reservada var e ao invés de eu usar o igual, eu uso o dois pontos igual.
O que que é isso daqui, né? É o chamado short declaration, né? Esse short declaration, ele é a mesma coisa que eu falar var, deixa eu fazer aqui na outra linha, é a mesma coisa que eu fazia assim, que eu, var c igual, por exemplo, var c e c igual a 1. Tá? Então é como se ou, por exemplo, var c igual a 1, certo? Então eu tô com isso daqui, eu estou criando uma nova variável e declarando um valor para ela. Vocês vão ver bastante isso daqui no Go. Tá? Então, na maioria das vezes a gente vai usar isso daqui, né? Porque vai economizar aí um pouco de código, vai deixar o código mais limpo. Geralmente, onde a gente não vai usar essa sintaxe, essa forma de declarar variáveis, é quando a gente for declarar uma variável com tipo e for fazer alguma mudança dela em alguma estrutura e tal. Mas vocês vão ver que na maioria das vezes a gente vai usar dessa maneira aqui. Bom, qual é a vantagem de fazer isso daqui, né? Eu consigo usar essa estrutura aqui em outros locais, né? Em alguns lugares eu não vou conseguir usar, por exemplo, eu não posso usar essa short declaration no pacote, então eu não posso fazer isso daqui, ó. Vocês vão ver que vai dar erro. Então eu não consigo usar, ó. Esperado uma declaração, né? Então eu não posso fazer isso daqui. Porém, em algumas estruturas, essa aqui vai ser a nossa única opção de declarar uma variável com escopo menor. Então, por exemplo, para quem vem lá do Java, a gente costumava usar, declarar essa variável do escopo do for dentro do próprio for. E aqui no Go isso também é possível. E aí como é que eu faço isso? Ao invés de eu criar essa variável aqui no lado de fora, eu vou criar ela aqui dentro do for. Então eu vou fazer isso daqui. Note que o Pilot aqui já me ajudou, né? Ao invés de ficar incrementando, eu posso usar a estrutura do for que tem essas três opções, né? Então eu tenho aqui uma área de declaração, onde eu defino e declaro as variáveis que eu vou usar. Aqui é a área onde eu vou fazer a verificação para saber se eu devo prosseguir ou não com o meu for loop. E aqui, por fim, é uma área para incrementar ou decrementar alguma variável. Então, essa estrutura é bem tradicional, né? Vocês vão ver ela, quem vem do Java, JavaScript, deve ter visto já. Bom, qual é a vantagem disso daqui, né? Vocês estão notando que está dando erro aqui embaixo, né? O compilador está dizendo, ó, undeclared name b. Então ele não está enxergando essa variável b. Por quê? Porque agora essa variável ela está dentro do escopo do for. Então ela só é acessível dentro do for loop. Aqui ela já não é mais acessível, né? Então eu vou comentar isso aqui, porque vocês viram que ela não é mais acessível. Se eu rodar o programa, ele vai rodar da mesma forma que estava antes, né? Só que agora com a variável declarada no escopo mais restrito, né? Então eu declarei o escopo dela dentro desse for. Uma outra estrutura que a gente também pode usar essa declaração curta é na estrutura switch. Então, por exemplo, eu posso criar um switch aqui e aí eu declaro uma variável c igual a 10, certo? E eu coloco aqui c. E aí eu avalio a condição, né? Caso c seja 10, por exemplo, eu posso imprimir aqui uma mensagem. C é igual a 10. Tá? Então, essa variável também ela está presa, né? Está definida
dentro desse escopo aqui do switch, né? Então, se eu tentar, por exemplo, imprimir aqui a variável C, vocês vão ver que não é possível, né? Por quê? Porque ela não tá fora desse escopo. A declaração dela é dentro desse escopo do switch case. Então, com isso eu consigo ter um escopo maior. Isso vale para várias estruturas, né? Então, eu mostrei aqui o for, eu mostrei o switch. Eu posso ter um if também, por exemplo, né? Então, sei lá, se eu declarar aqui uma outra variável, eu vou usar aqui t igual a 15. Né? Eu estou usando aí o short declaration. Então, se eu fizer aqui if t maior que 10, por exemplo, vou usar aqui o pilot para ganhar tempo. Então, ó, essa variável ela tá no escopo fora do if, certo? Só que eu posso criar agora uma variável aqui dentro do if, né? Eu posso fazer aqui igual a 20, né? E aí eu posso imprimir esse né? Então, da mesma forma, o né? O não é mais acessível aqui fora. Então, se eu tentar alterar o valor de eu não consigo. Já se eu quiser tentar alterar o valor de D, eu consigo, certo? Por quê? Porque o escopo está fora, né? Então o escopo está na minha função main. Já o valor de que eu posso declarar assim ou assim também, tanto faz, ele está restrito a esse escopo aqui do if, certo? Então eu não consigo declarar, não consigo acessar essa variável ali fora do escopo, certo? Bom, então a gente viu aqui, né, o escopo das variáveis nas três estruturas, né, o for, o if e o switch. Então, basicamente era isso que eu queria apresentar nessa aula de hoje. E aí a gente continua no próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado bem claro aí o funcionamento dos escopos. A gente vai usar bastante isso, né, quando estiver fazendo programas mais complexos, né, e aí quando a gente precisar criar diversas variáveis, né, para usar dentro do programa, vocês vão ver que esse conhecimento ele vai ser importante para isso. Beleza? Então, pessoal, então eu agradeço muito aí, espero que a aula tenha sido útil. E aí, se você gostou da aula, né, deixa seu like. Se achar que o conteúdo é relevante para outras pessoas, por favor, compartilhe o vídeo, né, para que possa ajudar aí o canal. A gente já está sempre produzindo novos vídeos. E a gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá.